Ele levou os próprios filhos para um encontro às cegas e ainda teve a audácia de fingir que era pobre. Mas naquele dia, o que realmente chamou a atenção dela não foi o carro velho, nem o jeito simples dele, e sim o que vinha dos olhos das crianças. Algo ali estava fora do roteiro, e ela sentiu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. 2 anos haviam se passado desde que Caetano Duarte enterrara a mulher que jurou amar até o fim. Desde então, a cidade grande deixara de fazer sentido. Trocou os tapetes importados pelo cheiro da terra molhada no interior de Minas e se escondeu do mundo, com os filhos gêmeos e uma caixa de segredos. Sua fortuna permanecia intacta, mas seu coração esvaziado. Os amigos diziam que ele precisava seguir em frente, mas Caetano não queria conselhos, queria silêncio. E foi no meio do silêncio que ele criou o tal perfil. Um nome simples, Caio. Nada de fotos com iates, nada de sobrenomes. Só uma frase: pai de 2, gosto de café e dias tranquilos. Os gêmeos, Clara e Bento, descobriram o perfil sem querer, enquanto usavam o tablet do pai para jogar. Viram uma mulher de cabelo cacheado, rindo com um gato no colo, e disseram em coro: pai, essa aqui parece legal. Chama ela. Caetano fingiu rir, mas sentiu algo. Talvez fosse o riso dela, tão livre quanto o que ele mesmo havia esquecido como era. Talvez fosse o olhar dos filhos. Um convite mudo para recomeçar. Depois de alguns dias trocando mensagens curtas e despretensiosas com ela, Lívia, era esse o nome. Caetano finalmente tomou coragem e propôs um encontro. Nada de luxo, apenas um café na pracinha da cidade do lado de uma livraria antiga. O que ele não sabia é que aquele encontro que parecia inofensivo colocaria à prova a parte mais frágil de si, a vontade de ser amado por quem ele era e não pelo que o mundo dizia que ele valia. E o que ela também não sabia é que seria recebida por 3 pessoas, e 2 delas tinham pouco mais de 1 metro de altura. Lívia não sabia muito bem porque ainda mantinha o aplicativo instalado. Desde que a amiga insistiu para que ela criasse o perfil, os encontros tinham sido desastrosos. Homens que falavam demais de si mesmos, outros que sumiam no meio da conversa, e os que só queriam uma distração de sábado à noite. Ela, que já tinha se decepcionado o suficiente, não tinha tempo nem paciência para jogos. Preferia cuidar das plantas da varanda, desenhar em silêncio ou conversar com a avó entre um remédio e outro. Mas naquela tarde chuvosa, enquanto a água deslizava pela janela do quarto, algo nela clicou. O perfil era diferente. O nome, Caio. A descrição era quase banal, mas honesta. Pai de 2, gosta de café e dias tranquilos. A foto mostrava um homem de barba por fazer, camisa de algodão e olhos que pareciam não tentar provar nada a ninguém. Não havia selfies de academia, nem frases feitas. Apenas um homem de olhar cansado que parecia não estar com pressa. Lívia respondeu uma mensagem, sem expectativa, e estranhamente, ele também não parecia ter. As conversas foram curtas, mas tinham algo de limpo. Ele perguntava mais do que falava. Ouvia. E sem perceber, ela começou a falar sobre coisas que não costumava dividir com ninguém. Da avó, Dona Dalva, que teimava em tomar café mesmo com pressão alta. Dos desenhos dos seus alunos. De como amava livrarias pequenas. Ele respondeu, dizendo que havia uma perto da pracinha, onde costumava tomar café com os filhos. Ela sorriu. Marcaram de se encontrar num sábado, por volta das 3. Seria ali mesmo, no Café do Zé, um lugar simples com cheiro de bolo caseiro e livros velhos empilhados no canto. Lívia escolheu uma roupa leve, blusa branca de algodão, calça jeans clara e sandálias baixas. Prendeu os cabelos cacheados num coque bagunçado, passou um batom suave e ficou alguns minutos parada diante do espelho. Não se achava linda, mas gostava do que via naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, estava indo a um encontro sem medo.
apenas com a leveza de quem vai e pronto. Chegou alguns minutos adiantada, como de costume. Ao dobrar a esquina da pracinha, viu o café do Zé cheio, mas silencioso. Havia música instrumental tocando baixinho, e o cheiro de pão de queijo saía da janela da cozinha. Procurou pelo homem da foto e o avistou de costas, sentado à mesa do canto, perto da estante. Mas não estava sozinho. 2 meninos pequenos se revezavam entre um jogo de lápis de cor e uma disputa por bolacha recheada. Um deles falava sem parar, apontando para um desenho no guardanapo. O outro estava calado, com o queixo apoiado na mão, observando a vitrine de doces com uma expressão distante. Quando viu os olhos dela se fixarem nele, o falante gritou: "Pai, ela chegou!" A palavra pai bateu como um trovão abafado. Ela ficou alguns segundos parada, sem entender se devia se aproximar ou ir embora. Um encontro às cegas com 3 pessoas? Caetano se virou de imediato. Tinha o mesmo olhar da foto. Talvez um pouco mais ansioso agora, como quem foi pego desprevenido. Levantou-se e caminhou até ela, limpando as mãos com o guardanapo. "Oi, eu sei, eu devia ter avisado, mas achei que se contasse você desistiria." Lívia piscou algumas vezes. "São seus filhos?" "Clara e Bento. Eles insistiram para eu vir e acabaram vindo junto." Ela olhou para os dois. Clara, de cabelos soltos e vestido azul, já estava sorrindo para ela com a boca suja de chocolate. Bento mal a encarava, mas havia algo no jeito como se encolhia que ativou nela um instinto quase automático. Lívia puxou a cadeira. "Então, acho que hoje o encontro é coletivo." Caetano soltou um riso nervoso. Aliviado. "Você não vai embora?" "Não sou muito boa em fugir. Só em rir quando não devo." Sentaram-se. Clara imediatamente começou a mostrar seus desenhos. Bento, aos poucos, foi se aproximando. Quando ela pediu uma xícara de chá de camomila, ele murmurou: "Minha mãe também gostava de chá." Foi a primeira frase que disse desde que ela chegou. Caetano ficou visivelmente desconcertado. Lívia apenas assentiu com um sorriso gentil. Não perguntou nada, não invadiu, apenas ouviu. Isso o desarmou por completo. O tempo passou devagar. A tarde foi se estendendo. As pessoas foram deixando o café. E os 4 continuavam ali, como se tivessem se encontrado sem saber que já se procuravam há muito tempo. Quando a conta chegou, Caetano fez questão de pagar. Lívia deixou que fizesse, mas não sem antes dizer: "Da próxima eu escolho o lugar, e você avisa se vier com o time completo." Ele sorriu. Combinado. Saíram do café com Clara pulando entre os dois e Bento segurando firme na barra da blusa de Lívia. Caetano se ofereceu para levá-la em casa. O carro era simples, uma caminhonete antiga, mas bem cuidada. Nada parecia indicar que aquele homem escondia qualquer luxo. E talvez por isso mesmo, ela começou a se perguntar se aquele começo, tão fora do esperado, não escondia algo muito maior do que ela poderia imaginar. Quando chegaram, Caetano não tentou forçar nada. Apenas disse: "Obrigado por não ter ido embora." Lívia respondeu com sinceridade nos olhos: "Obrigada por não ter me deixado sozinha com eles no café." E riram juntos, como se já tivessem compartilhado anos em uma única tarde. Na manhã seguinte, o café ainda morava nas memórias de Lívia, como um daqueles dias que a gente não sabe bem como começou, mas termina com um sorriso difícil de disfarçar. Passou a noite pensando na naturalidade com que havia se conectado com aquelas crianças e com Caetano. Ou melhor, Caio, como ainda se apresentava. Havia algo nele que não era exatamente fácil de explicar. Não era charme nem aparência. Era o modo como ele ouvia os filhos, como observava o mundo em volta sem pressa, como se já tivesse perdido o que mais importava e agora estivesse disposto apenas a valorizar o que restou. Lívia chegou cedo à escola. Corrigiu desenhos dos alunos, preparou tintas para a oficina da tarde, mas vez ou outra se pegava olhando para o celular.
Caetano não tinha mandado mensagem. Ela também não. Estavam em um silêncio que parecia confortável, mas também instável, como se ambos esperassem que o outro tomasse a próxima iniciativa. Foi só no fim da tarde que o celular vibrou. Uma mensagem simples. A Clara perguntou se você gosta de sorvete de milho. Lívia riu sozinha. Respondeu, só se vier com farofa de paçoca por cima. E assim começou uma troca de mensagens que, ao contrário das conversas com outros homens que já haviam passado por aquele aplicativo, não carregava pretensões. Apenas uma vontade crescente de estar perto. Sem rodeios, Caetano a convidou para almoçar com ele e os gêmeos no domingo. Não num restaurante, mas no sítio onde morava. Um lugar afastado, com varanda grande e cheiro de mato. Ela hesitou por alguns minutos, mas acabou aceitando. Precisava ver até onde aquilo podia ir. Quando chegou, no fim da manhã de domingo, foi recebida por Clara correndo pelo gramado, segurando um balde com flores murchas, e por Bento, sentado nos degraus da varanda com um livro nas mãos. Caetano saiu logo em seguida, segurando uma bandeja com copos de suco natural. Usava camiseta simples, calça de algodão e chinelos velhos. Nada naquele homem, naquele cenário, indicava qualquer sinal de ostentação. Que bom que veio, disse ele, abrindo espaço para ela passar pelo portão de madeira. Eles estavam contando os minutos. Eu também, ela respondeu, e depois se corrigiu, rindo. Quer dizer, eles. A casa era aconchegante, com móveis rústicos, piso de tábua corrida e paredes pintadas à mão com desenhos infantis. Clara mostrou orgulhosa um dos quartos. As paredes tinham árvores desenhadas com tinta guache e nomes de animais escritos com letras tortas. Lívia se encantou. Foi o Bento quem pintou o tucano, disse Clara. Eu só ajudei com o bico. Durante o almoço, Caetano serviu frango caipira, arroz com açafrão e legumes assados. Tudo preparado por ele. Lívia estranhou a ausência de empregados, de qualquer ajuda, até mesmo de babás. Esperava encontrar um ambiente mais estruturado, mais controlado. Mas ali tudo era orgânico, desorganizado na medida certa, o improviso da vida real. Enquanto comiam, Clara falava sem parar sobre uma galinha que tinha posto um ovo azul. Juro que era azul mesmo, tia. E Bento soltava sorrisos tímidos sempre que Lívia o olhava diretamente. A certa altura, Clara derrubou o suco na blusa branca que Lívia usava. O silêncio se instalou por um segundo e a menina arregalou os olhos. Desculpa, tia. Foi sem querer. Lívia olhou para a blusa, depois para o rosto assustado da menina. Sorriu. Agora sim ficou com cara de domingo no sítio. Clara soltou uma gargalhada aliviada e Caetano observou aquela cena com um tipo de ternura que não lembrava sentir desde que perdera a esposa. Não era só gratidão. Era admiração por como aquela mulher, com toda sua simplicidade e firmeza, se encaixava naturalmente nos vazios da casa. Depois do almoço, Clara e Bento insistiram para mostrar o laguinho atrás da casa. Caetano e Lívia seguiram por uma trilha de terra batida, cercada por bambuzais e árvores de folhas miúdas. Chegando lá, sentaram-se numa pedra à beira da água, observando os gêmeos jogarem pedrinhas. Você parece ter feito isso a vida inteira, disse Caetano, observando-a. O quê? Fingir que entendo de crianças? Não, ser casa para os outros. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu só tento ser o que gostaria de ter encontrado mais vezes. Ele concordou com um gesto leve da cabeça. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som dos meninos rindo à distância. Quando voltaram para casa, o sol começava a cair e a luz dourada deixava tudo mais íntimo. Caetano ofereceu uma blusa para ela, já que a sua estava molhada. Quando ela entrou no quarto para se trocar, viu sobre uma cômoda um porta-retrato virado para baixo. Instintivamente, virou a moldura. Era uma foto antiga. Caetano com uma mulher de olhos claros e os dois gêmeos ainda bebês no colo.
Lívia virou o quadro de volta com cuidado. Não disse nada quando saiu do quarto, mas ao olhar para ele novamente, soube que havia mais histórias naquele homem do que ele deixava aparecer. Ainda assim, não teve medo. Apenas a certeza de que, por mais improvável que tivesse sido aquele encontro, algo nele a fazia querer ficar. Depois daquele domingo, Lívia não passou um dia sem lembrar do jeito como Caetano a olhava quando ela estava distraída. Havia algo nos olhos dele que não combinava com a vida simples que dizia levar. Uma espécie de silêncio antigo, como quem carrega mais passado do que mostra. Ela não desconfiava de algo específico, mas sentia que havia zonas escondidas naquele homem. E por mais que gostasse de como ele era com os filhos, como cozinhava sem pressa, como a escutava de verdade, havia uma parte que permanecia trancada. Eles voltaram a se ver na quarta-feira. Caetano apareceu na escola no fim da tarde, com Bento dormindo no banco de trás da caminhonete e Clara segurando um buquê de margaridas amassadas. Lívia saía da sala de artes, ainda com tinta nas mãos, e parou ao vê-los no portão. Clara desceu correndo, entregou as flores e perguntou se ela podia brincar um pouco com Bento ali na quadra, porque hoje ele acordou sonhando com a escola. Lívia sorriu e acenou para Caetano, que desceu do carro com calma, encostou na porta e ficou observando de longe, como se aquele momento não pertencesse a ele, mas a um lugar sagrado entre os três. Ela ofereceu um café e ele aceitou. Sentaram-se num banco de cimento ao lado da quadra vazia, onde Bento riscava giz no chão e Clara desenhava corações nas paredes com o dedo. Conversaram pouco. Caetano parecia cansado, mas não daquele jeito físico. Era cansaço de quem sente demais e fala de menos. Quando ela perguntou se ele voltaria a trabalhar em breve, ele desviou os olhos para o chão e respondeu que ainda não sabia, que tinha deixado tudo para trás por um tempo e que agora só queria fazer o que ainda fazia sentido. Foi a primeira vez que ela sentiu que ele estava se defendendo. Não exatamente mentindo, mas pulando partes da verdade. Dias depois, algo pequeno acendeu uma faísca no canto da mente dela. Estavam no carro dele, indo até uma feira no centro da cidade. Clara falava sobre um parquinho onde brincava antes da mãe virar uma estrela e, como dizia. Bento segurava um livro e Caetano dirigia em silêncio. Em dado momento, Bento perguntou: "Pai, aquele carro que tem teto que abre, a gente ainda tem?" Caetano desviou o olhar rapidamente pelo retrovisor e respondeu com um "Não, filho, aquele a gente vendeu." E seguiu dirigindo. Mas o tom parecia desconfortável, forçado, como se ele estivesse jogando terra sobre algo que queria esconder. Mais tarde, enquanto Caetano estacionava, uma nota fiscal caiu do porta-luvas. Era de um restaurante caríssimo em Belo Horizonte, datada de 2 semanas atrás. O nome da empresa no cabeçalho chamou a atenção de Lívia. Duarte Holdings S.A. Ela não disse nada. Apenas pegou a nota, dobrou com cuidado e guardou na bolsa. Uma parte dela quis acreditar que aquilo não significava nada. A outra já começava a montar um quebra-cabeça que ele parecia fazer de tudo para manter desfeito. Naquela noite, enquanto lavava a louça em casa e escutava a Dona Dalva cantarolar uma música antiga da juventude, Lívia não conseguiu mais ignorar o ruído. Algo estava fora de lugar. E esse algo não era apenas o nome na nota fiscal. Era o fato de que Caetano usava um celular que custava mais que 6 meses do salário dela, mas dirigia um carro de quase 20 anos. Era o fato de que dizia estar afastado de tudo, mas sabia exatamente quando eventos locais e reuniões de prefeitura aconteciam. Era o modo como ele sabia lidar com números, como organizava as contas das compras da feira,
como falava sobre logística com naturalidade demais para alguém que dizia ter abandonado tudo. Lívia sabia que não podia julgar apenas pelas aparências, mas também não podia ignorar os sinais. Já tinha confiado em palavras bonitas antes. Já tinha se envolvido com quem prometia calma e entregava tempestade. Já tinha se iludido com discursos de simplicidade, quando por trás havia uma estratégia para controlar e manipular. Não queria repetir o roteiro. Estava cansada de histórias pela metade. Naquela mesma semana, procurou uma amiga antiga que trabalhava como atendente em um cartório da cidade vizinha. Mostrou o nome impresso na nota: Duarte Holdings S.A. Pediu que, se possível, fizesse uma busca discreta por empresas registradas em nome de Caetano Duarte. A amiga hesitou, mas disse que ia tentar. Enquanto esperava a resposta, Lívia alternava entre culpa e curiosidade. Não gostava de se sentir investigadora, mas também não queria ser mais uma mulher enganada por um homem bem articulado. Numa noite de sexta-feira, enquanto terminava de corrigir trabalhos dos alunos, recebeu a mensagem no celular. A amiga havia encontrado. Caetano Duarte era sócio majoritário de uma das maiores redes de resorts ecológicos do estado. A empresa movimentava cifras milionárias por trimestre. A sede era em Belo Horizonte, e ele, ao que tudo indicava, ainda era o principal nome por trás de tudo. Lívia largou o celular na mesa e ficou olhando para o nada por alguns minutos. Sentiu algo subir pela garganta. Não era apenas raiva, era uma mistura de frustração e decepção que ardia por dentro. Pensou nos olhares silenciosos, nas pausas entre as frases, nas perguntas que ele sempre evitava. E agora tudo fazia sentido. Ele mentiu, ou pior, escolheu não dizer. A voz de Dona Dalva surgiu da cozinha, interrompendo seus pensamentos. Quando alguém esconde muito, é porque tem medo de perder pouco. Lívia não respondeu, mas entendeu que, a partir dali, nada mais seria como antes. Lívia passou o sábado entre os esboços dos alunos, tentando ignorar o aperto no peito que a acompanhava desde a noite anterior. Os desenhos coloridos sobre a mesa pareciam absurdamente distantes do que acontecia dentro dela. Cada traço infantil falava de confiança, de liberdade e de pertencimento. Tudo o que ela achava que estava construindo com Caetano. Agora, todas aquelas cenas voltavam em looping, mas com um filtro diferente, mais turvo. A visita ao sítio, os almoços simples, as conversas despretensiosas, o cuidado com os filhos, o jeito como a olhava em silêncio. Tudo aquilo continuava real ou fazia parte de um roteiro ensaiado? No fim da tarde, saiu para caminhar com Dona Dalva. A avó andava devagar, com os braços enlaçados nos dela. Passaram pela feira da praça, compraram pães de queijo e ficaram observando o vai e vem das pessoas sentadas num banco de pedra. Dalva percebeu o silêncio da neta, mas não perguntou nada. Apenas entregou uma sacola com 3 goiabas maduras. Esse cheiro me lembra seu avô, disse. Ele vendia goiaba na beira da estrada antes de me conhecer. Me disse no primeiro dia que era dono de uma distribuidora. Riu sozinha, mordendo a fruta. Fui descobrir meses depois que a tal distribuidora era uma barraca com 2 caixotes. Lívia mordeu a fruta sem dizer nada. O gosto doce misturado à acidez parecia combinar com tudo o que sentia. À noite, o celular tocou. Era Caetano. Ela hesitou em atender, mas acabou deslizando o dedo pela tela. Oi, disse ele com a voz mais baixa do que de costume. Oi, você tá bem? Achei que você tivesse sumido. Eu só precisava pensar. Silêncio. Eu tava querendo te chamar para vir aqui amanhã. Os meninos perguntaram de você. Caetano, a voz dela tremeu um pouco. É verdade que você é dono de uma rede de resorts? Do outro lado, o silêncio virou uma presença. Um barulho distante, talvez um talher caindo no chão, interrompeu por um segundo a espera pela resposta. É verdade, ele disse por fim.
Ou era. Não estou mais no dia a dia da empresa. Me afastei depois que a Ana morreu. Quis sumir. Tentei apagar tudo por um tempo. Inclusive o meu nome. Lívia fechou os olhos, sentindo algo quente subir ao rosto. Você mentiu para mim desde o começo. Eu omiti, porque eu não sabia quem você era. E queria que, quando soubesse, visse só o homem, não o sobrenome. Mas eu vi você. Vi como tratava seus filhos, como me escutava, como ria de verdade. Não precisava me esconder quem você era. Eu não estava atrás de sobrenome nenhum. A ligação ficou muda. Ela percebeu que estava chorando. Limpou o rosto com a manga da camiseta e se obrigou a continuar. Sabe o que me dói? Não é o dinheiro. É ter sentido algo verdadeiro e depois perceber que só eu estava nua nessa história. Do outro lado, Caetano não conseguiu dizer nada. Ela desligou. No dia seguinte, recusou as mensagens dele. Não abriu as fotos que ele mandou dos gêmeos sorrindo no jardim com plaquinhas escritas "Volta tia Lívia", com giz colorido. Evitou passar perto do café, da praça, do caminho para o sítio. Mas em cada canto, alguma lembrança insistia em chamar. Bento segurando a barra da blusa dela. Clara perguntando se podia dormir na casa dela. O cheiro de frango assado. O silêncio compartilhado à beira do laguinho. Na segunda-feira, durante o intervalo da escola, foi até a sala de materiais e encontrou um envelope dobrado dentro do seu armário. Alguém havia deixado ali sem assinar. Ao abrir, reconheceu a letra fina de Dona Dalva. Lívia, minha menina. Nem todo mundo que mente quer enganar. Às vezes, só não sabe como dizer a verdade sem perder o que acabou de encontrar. O amor que sobrevive ao susto é o único que vale a pena. Te amo, D. As palavras pesaram no peito. Fechou o envelope devagar. A verdade ainda doía, mas não era o tipo de dor que pedia distância. Era aquela que fazia pensar 2 vezes antes de fechar a porta. Quando chegou em casa, viu Clara sentada na calçada com Bento. Os dois seguravam um caderno de desenhos. Clara levantou na hora, correu até ela e abraçou sem pedir permissão. Eu fiz você de fada, tia, e o Bento desenhou você com a gente no piquenique. Lívia se abaixou, folheou os desenhos. O coração apertou com força. Olhou para a rua e viu Caetano encostado na caminhonete sem coragem de se aproximar. Ele a olhava como quem reconhece que talvez já tenha perdido, mas precisava tentar mesmo assim. Ela se levantou, respirou fundo e foi até ele. Você veio mesmo assim? Sempre viria. Eu ainda tô com raiva, disse ela. Eu sei, mas se você me deixar, eu posso esperar esse sentimento passar. Eu não vou embora. Os dois ficaram parados diante do portão. Nenhum deles sabia o que viria a seguir, mas estavam ali. E às vezes isso era o suficiente para começar de novo. Dona Dalva reparou que a neta andava mais quieta nos últimos dias. O jeito de andar mudara. Os ombros pareciam carregar o dobro do peso. Lívia passava os finais de tarde calada, organizando pincéis na sala de aula vazia ou lavando pratos que já estavam limpos. Às vezes, a tristeza se disfarçava de rotina. Mas para Dalva, que conhecia os silêncios da neta desde menina, era fácil notar quando a tristeza tinha nome e sobrenome. No sábado de manhã, Dalva viu Clara e Bento passando na frente do portão, sentados na parte de trás da caminhonete. Clara olhava para dentro da casa com olhos esperançosos, como se procurasse uma janela aberta ou uma chance de descer. Dalva levantou da cadeira de vime, ajeitou o xale nos ombros e entrou. Abriu a gaveta da cristaleira, pegou papel e caneta e se sentou com calma à mesa. Escreveu com letra firme, apesar do tremor das mãos, e depois dobrou o papel com cuidado. Pediu que a vizinha entregasse o envelope diretamente aos 2 gêmeos, sem dizer nada a Caetano. No domingo, antes do almoço, Clara apareceu no portão da casa de Lívia, segurando um envelope branco e um potinho com biscoitos de polvilho. Bento vinha atrás, com um desenho enrolado na mão.
Lívia hesitou por um momento ao ver os dois, mas abriu o portão assim mesmo. Os meninos entraram como se fosse a casa deles. Sentaram-se na varanda, entregaram o bilhete e ficaram em silêncio, como se soubessem que aquilo não era um dia comum. Lívia reconheceu a caligrafia da avó antes mesmo de abrir o papel. Sentou-se com eles no chão e leu ali mesmo. Minha filha, o amor que vem pronto é bonito, mas o amor que chega machucado e mesmo assim se ajoelha para pedir perdão. Esse é raro. O Caetano errou, mas ele também perdeu. Perdeu a mulher, perdeu a certeza, perdeu o rumo. E quando a gente perde tudo, esconde o que sobrou com medo de também perder. Você pode escolher fechar a porta, é seu direito. Mas se seu coração ainda balança, então talvez ele esteja pedindo passagem. Nem todo mundo tem coragem de voltar, mas ele voltou. Agora só falta você. Com carinho, Dalva. Quando terminou de ler, Lívia não conseguiu dizer nada. Apenas segurou o envelope contra o peito, como se ele pudesse impedir o choro de escorrer. Clara se aproximou e a abraçou, sem pedir permissão. Bento apenas encostou o desenho em sua perna e se afastou discretamente. O desenho mostrava 4 pessoas sentadas num gramado. Uma mulher de cabelos cacheados, um homem de barba, 2 crianças. No canto inferior estava escrito: piquenique com a mamãe nova. Lívia fechou os olhos e deixou que as lágrimas viessem. Não estava pronta para nenhuma decisão naquele momento, mas algo dentro dela começava a amolecer. Aquela carta, tão simples e direta, tinha atingido um lugar que nem ela sabia que ainda estava sensível. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Dalva sentada na varanda, enrolada no mesmo xale. A avó fingiu que não sabia de nada, mas deixou um sorriso escapar. Veio vento de chuva hoje, disse, olhando para o céu. Eu sei, respondeu Lívia, sentando-se ao lado dela. O que você vai fazer? Ainda não sei, mas acho que não quero perder o que ainda pode nascer disso. Dalva deu um leve aperto em sua mão. Se for plantar de novo, planta com calma e sem esquecer de regar. Na segunda-feira, Lívia foi dar aula como sempre, mas sentia o peito mais leve. Os alunos pareciam mais barulhentos do que o habitual, ou talvez fosse ela que estava mais disposta a escutar. Durante o recreio, Clara e Bento apareceram com a desculpa de que esqueceram uma lancheira, mas trouxeram outra surpresa. Papai quer te mostrar uma coisa, mas só se você quiser. O que é? Ele disse que é um lugar bonito para brincar. Lívia olhou para os dois, depois para a direção do portão. Sentiu um frio estranho no estômago, como se algo estivesse se movendo, lentamente, para recomeçar. Então vamos ver, disse. As crianças se entreolharam, sorriram e saíram correndo na frente. Ela os seguiu devagar, com os pensamentos embaralhados e o coração batendo de um jeito que não sentia há muito tempo. Por dentro, uma parte de si ainda se protegia, mas havia outra que começava, aos poucos, a desejar ser surpreendida. O céu estava acinzentado quando Lívia chegou ao portão do sítio. O caminho de terra batida estava mais úmido por causa da chuva da madrugada, e o cheiro de mato molhado misturado com lavanda do campo entrava pelas janelas abertas do carro. Clara e Bento foram à frente, guiando-a como 2 pequenos guardiões. Ela não perguntou o que ia encontrar, apenas foi. Levava dentro do peito um redemoinho de sentimentos. A mágoa ainda latejava, mas por trás dela havia algo que não conseguia apagar. A lembrança do olhar de Caetano, da paciência com os filhos, da maneira silenciosa como parecia tentar fazer certo mesmo sem saber como. Quando chegaram, os gêmeos correram em direção à lateral da casa. Lívia hesitou por um momento observando tudo. O mesmo quintal, o varal com lençóis brancos dançando no vento, a varanda com a poltrona de palha onde ele costumava ler com os meninos. Era estranho como tudo parecia igual por fora, mas dentro dela, tudo estava diferente. Ela deu a volta pelo caminho de pedrinhas e encontrou Caetano de costas, sentado no chão da varanda, com Clara em um lado e Bento no outro.
Estavam desenhando com giz colorido nas tábuas de madeira. Quando ouviram os passos dela, os dois olharam imediatamente. Caetano demorou um pouco para se virar. Quando enfim o fez, os olhos dele não suplicavam, não cobravam, não se defendiam. Apenas estavam abertos. Achei que talvez você não viesse, disse ele, levantando devagar. Eu também achei, respondeu ela, parando a poucos metros. Um silêncio se instalou. Clara e Bento se afastaram em silêncio, como se soubessem que aquele momento era dos dois. Por que mentiu? A pergunta saiu sem rodeios, como uma pedra colocada sobre a mesa. Caetano respirou fundo, enfiou as mãos nos bolsos da calça e encarou o chão por alguns segundos antes de responder. Porque eu tive medo. Medo de ser visto de novo como um número, um nome, um status. Desde que a Ana morreu, tudo virou ruído. A empresa, os investidores, os jantares, as aparências. E aí você apareceu, com seu cabelo bagunçado, seu olhar atento e sua maneira de escutar até o que eu não dizia. E eu quis que você gostasse de mim, sem as camadas. Só do homem. Lívia cruzou os braços. Não porque estivesse se defendendo, mas porque precisava se firmar. Eu gostei do homem. Gostei do pai, do cozinheiro atrapalhado, do cara que ouve os filhos com calma. Mas gostar não significa fechar os olhos para mentira. Eu me entreguei com verdade, Caetano. Me mostrei inteira. E você decidiu me dar só metade de você. Ele balançou a cabeça devagar. Eu sei, eu errei e não vou me justificar. Só queria ter um tempo a mais para contar, para ter certeza de que não era tudo de novo. Interesse. Eu nunca te pedi nada. Justamente por isso, porque você não pediu nada e ainda assim me deu tudo. Você trouxe vida de volta para essa casa. Meus filhos dormem sorrindo depois que te veem. Eles falam de você como se sempre tivesse feito parte. Eu não mereço esse lugar ainda, Lívia, mas quero construir ele, se você deixar. Ela sentiu as palavras baterem num lugar difícil. Ele não tentava convencê-la, apenas falava com honestidade. E isso doía mais do que qualquer desculpa pronta. Você ainda é o homem do perfil? Sou. Mas agora posso te mostrar o resto, se você quiser ver. Com calma, sem esconderijo. Lívia se aproximou. Não havia certezas ali. Apenas uma escolha possível, ficar e descobrir o que ainda podia ser construído ou virar as costas e passar a vida se perguntando. Eu não confio totalmente em você, disse. E eu não espero que confie. Só quero a chance de merecer isso um dia. Eles ficaram ali parados, como dois adultos tentando navegar entre dores e desejos. Ela o olhou por longos segundos. Então, soltou os braços, expirou devagar e disse: Eu não sei o que fazer com isso ainda, mas sei que não quero desistir agora. Caetano assentiu, com os olhos cheios d'água. Já é muito mais do que eu achei que teria. Naquele instante, Clara voltou correndo com Bento pela mão. Mostrou a eles um desenho feito no chão da varanda. 4 figuras de mãos dadas sob um céu azul. A gente pode desenhar mais um hoje? Perguntou ela. Lívia olhou para os pequenos, depois para Caetano. Podemos, mas dessa vez eu escolho as cores. Caetano riu aliviado. O sol atravessava as frestas da varanda, iluminando os traços coloridos no chão. Não havia promessas nem finais. Apenas a chance de juntos descobrirem um novo começo. Naquela semana, Caetano não tentou acelerar nada. Evitou mensagens longas, evitou cobranças, evitou qualquer sinal de ansiedade. Apenas deixava pequenos sinais de que estava ali, um buquê de flores do próprio jardim deixado no portão da escola. Um bilhete colado no caderno dos gêmeos, escrito com letra caprichada. Obrigado por ensinar meus filhos a ver o mundo com cor. Era como se ele soubesse que agora era o tempo de escutar, não de convencer. Lívia, por outro lado, tentava seguir sua rotina. A escola, os cuidados com Dona Dalva, os alunos e suas perguntas caóticas. Mas sempre que olhava para os desenhos das crianças colados no mural da sala de artes,
sentia algo dentro dela se abrindo. O desconforto já não era mais raiva. Era um tipo de saudade de um lugar que, aos poucos, começava a parecer seu também. Na sexta-feira, Clara apareceu na escola mais cedo, puxando Bento pela mão, e com uma expressão que misturava ansiedade e empolgação. Lívia estava na sala, organizando tintas, quando os dois entraram sorrateiros. Papai quer mostrar uma coisa, disse Clara, mas só se você quiser. Lívia largou o pincel, se ajoelhou e olhou nos olhos dela. É segredo? É surpresa. Ele disse que você ia entender quando visse. Lívia não perguntou mais nada. Tinha aprendido que algumas respostas moram no caminho, não nas palavras. Pegou a bolsa, deixou um recado para a diretora e foi com eles. No carro, Bento cochilou encostado no ombro dela e Clara cantarolava baixinho uma música inventada. Quando chegaram ao sítio, Caetano esperava na entrada da trilha que levava até os fundos da propriedade. Estava de camisa dobrada nos cotovelos, com barro nas botas e os cabelos mais bagunçados do que de costume. Vem, disse ele, sem cerimônia. Eu quero te mostrar o que andei fazendo. Lívia o seguiu em silêncio. Caminharam por uma trilha cercada de árvores até chegarem a um antigo galpão de madeira. Ela se lembrava dali, mas estava diferente. A porta, antes caída, tinha sido substituída. As janelas, antes quebradas, agora deixavam a luz entrar sem filtros. Quando ele empurrou a porta, Lívia parou. O interior havia sido transformado num pequeno estúdio de arte. As paredes estavam limpas, cobertas por prateleiras com tintas, pincéis e blocos de papel. No centro, uma mesa de madeira rústica com bancos de cores diferentes. Um cavalete vazio de frente para uma janela aberta. Um pano estendido no canto, onde Clara já deixava seus lápis espalhados. No chão, colados com fita, estavam vários desenhos feitos pelas crianças da escola. Recortes das aulas de arte que Lívia dava. Os gêmeos tinham guardado alguns e levado para casa. No meio da parede principal, um quadro com moldura simples trazia uma frase escrita em giz branco. Todo mundo precisa de um lugar para criar sem medo. Lívia ficou imóvel. Não sabia se sorria, se chorava, se agradecia. Apenas deixou o silêncio preencher os espaços que as palavras não alcançavam. Eu pensei em te contar várias vezes, disse Caetano, parado ao lado dela. Sobre tudo. Sobre quem eu sou, sobre o que já vivi, sobre o que deixei para trás. Mas no fundo, eu só queria que você se sentisse segura. Aqui, comigo, com eles. Eu sei que isso não conserta nada. Mas eu queria te dar um espaço para ser quem você é, sem máscaras. Porque foi isso que você fez por mim. Ela se aproximou do cavalete. Passou os dedos pela borda da madeira, como quem testa a textura de um afeto novo. Respirou fundo. Ainda havia um peso dentro dela, mas também uma vontade incontrolável de começar algo ali, com as próprias mãos, com tinta, com falhas, com verdade. Eu nunca tive um lugar só meu, disse, quase num sussurro. Agora tem, e pode fazer o que quiser com ele. Bento apareceu atrás deles, com um pote de argila nas mãos. A gente pode fazer uma escultura juntos? Perguntou. Lívia se agachou para ficar na altura dele. Podemos, mas eu sou péssima em modelar. A gente ensina, disse Clara, surgindo logo atrás. Os quatro se sentaram no chão. Caetano trouxe um rádio antigo e colocou uma música instrumental baixinha. Não era festa, não era espetáculo, era apenas um começo. Lívia pegou um pedaço de argila e começou a moldar. Não sabia ainda o que estava construindo, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que não precisava mais esconder as mãos. A partir daquele fim de semana, Lívia passou a visitar o sítio com mais frequência. No início, ia apenas aos sábados, com uma desculpa qualquer. Levar um material de arte para Clara, buscar um caderno esquecido por Bento, testar um tipo novo de tinta que comprara para os alunos. Mas Caetano nunca cobrava explicações.
Apenas abria o portão de madeira com o mesmo sorriso calmo de quem esperava sem pressa. O pequeno estúdio de arte no antigo galpão virou um refúgio silencioso. Lá, ela desenhava com as crianças, moldava figuras abstratas em argila e, às vezes, apenas sentava-se para ouvir música enquanto o vento entrava pelas janelas abertas. Caetano se aproximava aos poucos, trazendo chá, perguntando se precisava de mais papel ou simplesmente sentando no chão, ao lado dela, sem dizer nada. Era como se ambos tivessem compreendido que certas dores não precisam ser explicadas, só respeitadas. Dona Dalva, mesmo sem aparecer no sítio, se tornara presença constante nos desenhos das crianças. Bento rabiscava figurinhas de óculos redondos e cabelos brancos, sentadas em cadeiras de vime, sempre sorrindo. Clara escrevia bilhetes que pedia para que Caetano entregasse à avó Dalvinha, como passou a chamá-la. Em um deles, ela escreveu: "Obrigada por devolver a nossa tia." Lívia continuou dando aulas, seguindo sua rotina, cuidando da avó, mas o coração agora habitava também outro lugar. Um lugar onde ela podia ser mulher, não apenas neta, não apenas professora, não apenas alguém que aguenta tudo em silêncio. Com Caetano não havia promessas, mas havia presença. E isso, para quem já havia sido deixada antes, tinha valor de ouro. Em uma tarde de céu cinza, Clara pediu para fazer um piquenique. Caetano estendeu uma toalha sob as árvores do quintal. Bento trouxe as frutas cortadas e Lívia preparou um bolo simples de fubá. Sentaram-se os quatro no chão. E durante o lanche, Clara perguntou com a boca cheia: "Tia Lívia, você vai morar aqui um dia?" Caetano e Lívia se olharam. Não havia ensaio para aquilo. Não haviam conversado sobre futuro com prazos. Mas a pergunta flutuou no ar como uma semente jogada no vento. "Talvez", respondeu ela, olhando para os dois. "Mas, por enquanto, eu venho todo fim de semana. E já é muito bom assim, né?" "É", disse Bento, "mas seria melhor se você contasse história toda noite." Lívia acariciou o cabelo dele. "E se eu gravasse minha voz contando? Você escutava antes de dormir?" Bento assentiu com os olhos brilhando. Caetano apenas observava, com aquele olhar discreto de quem reconhecia uma coisa rara, a construção lenta de um lugar seguro. Naquela noite, Caetano a acompanhou até o carro, como sempre fazia. Mas antes que ela entrasse, segurou sua mão. "Posso te mostrar uma coisa antes de você ir?" Ela assentiu. Ele a conduziu até a varanda, onde havia um cavalete coberto por um lençol branco. Com cuidado, puxou o tecido. Era uma pintura. Clara e Bento brincando no quintal em aquarela. E atrás deles, uma mulher de costas, segurando um pincel. Os cabelos cacheados denunciavam quem era. "Eu pintei essa no dia em que você disse que voltaria." Lívia sentiu os olhos se encherem. Tocou a borda do quadro devagar. "Você pintou esperança", disse. Ele riu baixinho, encostando-se ao batente da varanda. "Eu pintei gratidão, por você ter ficado." Ela o olhou em silêncio, depois deu um passo à frente. A distância entre os dois já não doía. Já não era feita de medo. Era feita de espaço suficiente para que ambos respirassem. "Eu não fiquei por causa do sítio", disse ela. "Nem pelo ateliê, nem pelos bilhetes dos meninos. Eu fiquei porque, mesmo com tudo, você foi capaz de voltar e dizer a verdade com o coração exposto. Isso não se compra." Ele não respondeu, apenas a abraçou. E pela primeira vez, aquele gesto não era pedido, nem tentativa de reconquistar. Era repouso. Lívia passou a dividir os fins de semana com os três, sem pressa de mudar de vez, sem cobrança. A relação deles crescia como planta de raiz funda, invisível na maior parte do tempo, mas cada vez mais firme. Clara desenhou um calendário para pendurar na geladeira, marcando os dias em que Lívia estaria ali. Bento começou a escrever um livro, ilustrado com colagens. Chamava-se A Mulher que Morava em Dois Corações.
E numa dessas tardes calmas de sábado, enquanto o sol se escondia atrás das árvores e o cheiro de bolo novo invadia a varanda, Caetano disse algo baixinho ao pé do ouvido dela. A vida com você parece vida de verdade. Ela sorriu. É porque agora você vive com os olhos abertos. Se essa história também tocou o seu coração, inscreva-se no canal para ouvir outras vozes que provam que o amor, quando é de verdade, não precisa de luxo, só de coragem.